com muita honra que a Penso Moda está de volta à Brisa. Quem podia imaginar, né, que hoje estaríamos agora aqui conversando com vocês? O mundo está passando por um novo momento e tivemos que nos adaptar às novas tecnologias, a um novo caminho, que são as lives. Neste momento, quem podia imaginar que há 2 meses atrás nós poderíamos estar experimentando um sapato Gucci em realidade virtual? E ainda, por cima, como poderíamos nós estarmos, de uma certa maneira, vendo, né, dentro do Instagram, lives de vendas? Ainda assim, passando o dedo e olhando ali uma influencer, achando lindo e maravilhoso, e de repente descobrimos que ela é uma influencer virtual, como a Nunuri. O mundo mudou e nós nos adaptamos. O que é bacana dessa adaptação? Que conseguimos isso graças à tecnologia. Por isso estamos longe, mas estamos próximos também. E dessa maneira iniciamos novamente as nossas apresentações de forma digital e integral para vocês. Esse é o nosso caminho, um caminho esse no qual fizemos uma cartela de cores repleta de novidades, com muito amor e vários produtos para você criar a sua maneira, a sua coleção. Vem comigo! E agora vamos falar do nosso conceito da Brisa para essa coleção. Mas antes disso eu quero falar com vocês um texto que é bem pertinente a nós. Vamos dar uma olhadinha comigo, presta atenção. Certa vez um empresário voltava de viagem e enfrentou um temporal. Todos à sua volta ficaram apreensivos, assustados com a turbulência, menos ele, que permanecia impassível. Quando terminou a turbulência, todos questionaram a sua tranquilidade e ao que ele respondeu: sou fabricante de sapatos e estou acostumado a turbulências. É interessante porque é isso, né? Quem ama sapato vive a turbulência, mas vive ela com amor e com prazer. A Brisa é uma empresa de DNA italiano, sua origem é italiana, mas seu DNA ele foi associado ao modus e à cultura do Brasil. Por isso a gente é uma empresa 100% brasileira, onde a gente preza, né, exatamente por qualidade e que know-how, no qual os sapatos que são feitos com os nossos produtos têm uma qualidade extrema. Pensando dessa maneira, a gente fez uma reflexão interna para dentro, buscando um caminho para dentro, nesse mundo que a gente está vivendo hoje e nessa situação peculiar que toda a humanidade está passando. Onde a gente acha isso? Dentro de nós mesmos, dentro das nossas raízes. E é isso que é o nosso conceito da nossa coleção Brisa. Pré-Fall Brisa 2021 Raízes. Aqui no nosso conceito Raízes, buscamos integrar toda a nossa cultura através de todos os nossos conhecimentos neste caminho e apresentar para vocês uma cartela de cores resumida, sucinta e vários materiais que buscam e prezam pela qualidade, pelo know-how que a Brisa sempre fez em todos esses anos da nossa empresa. Esse nosso trabalho, ele é feito de nós para vocês. 100% Brasil, feito de brasileiros para brasileiros. A cartela de cores da Brisa traz um sentido de flexibilidade. Ela é uma cartela enxuta que visa nos mostrar exatamente a praticidade e a elegância que vemos nesses tempos modernos. As primeiras cores que a gente mostra é o bianco e o nero. Para vocês terem uma ideia, 50%
das coleções desfiladas, são as duas cores que mais aparecem, e elas são muito importantes. Quando a gente olha para uma cartela de cores que tem branco e preto, os dois funcionam muito bem, né? E nessa temporada a gente vê um trabalho muito importante em várias marcas, como a gente vê nessa nossa lâmina, onde aparece a bolsa em matelassé da Dior, num novo tipo de material, que vocês vão ver junto conosco, e ainda a bota da Bottega Veneta. Sempre a Bottega Veneta vem aí fazendo um trabalho bastante grande e é icônica, fazendo um trabalho diferenciado numa bota country, né, que ela é pesada, o solado, ponta quadrada e bem justo, né? Observem esse material, o quanto que ele é justo, né? Ele é flex mesmo. Na sequência, a gente vê o bianco, né, que é o branco. Sim, tem muito branco no inverno, né, no fall, no pré-fall e no fall. Aqui a gente vê essa imagem bastante importante aí da Louis Vuitton, onde aparece um look preto e branco, passando exatamente essa ideia, né, de feito à mão com esses bordados, como a gente vê, e ainda a mule da Givenchy, né, que ela é em dois pontos bem importantes, né, a continuidade do salto kitten e o alongamento do bico com a ponta quadrada. Essa mesma cartela, não poderíamos deixar de mostrar, né, os tons terrosos. Quando a gente fala em tons terrosos, todo mundo pensa assim, isso sempre tem no calçado. Ok, mas vejam bem, nas últimas 2 temporadas, os tons terrosos subiram quase 100% de importância em todas as coleções de todo mundo. Inclusive, a gente vai ver isso em segmentos que não usavam tons terrosos, né? Na cartela da Brisa, estamos com 3 tons terrosos, o café, o caramelo e o naturale. O café é a cor onde a gente vê mais intensa dos nossos naturais. E esse café ele foi bastante explorado, tanto no vestuário quanto em calçados e bolsas. Aqui a gente está dando uma olhada e vendo, né, o casaco Bottega Veneta e a bota, né, da Hermès, que ela é de cano longo, bem ajustado. Ainda a gente vê o caramelo, né, onde aparece principalmente o tom de caramelo na Burberry, e que ele fez esse trabalho bem importante das tiras amarradas no pé, fofas, né, macias, que a gente vai ver bastante. A Fendi com a sua bota bem próxima à perna, né, e que é feita de um material que ele tem naturalidade e transparência. O natural é o mais claro, bem importante, né? Ele é um coringa, né? O mais claro e o mais escuro sempre são coringas, né? Aqui a gente vê no trabalho de tricê, né, da Bottega Veneta, de volume, bastante acolchoado. E ainda na bolsa da Jil Sander, que trabalhou volume. É uma temporada de muitos volumes, né? Nós sabemos disso e por isso a gente fez um desenvolvimento bastante importante nos nossos trabalhos em cima dos volumes, dos nossos materiais. Uma cartela de cores tem que ter luminosidade. Luminosidade ela vem com cores abertas. As 2 primeiras cores que a gente mostra para vocês é o Iard e o Rosé. O Iard é um tom, né, de verde que ele trabalha como se fosse pontos de luz, né, como a gente vê aqui exatamente no look do Balenciaga e também da Copernic, esse tom Iard, né, que dá essa sensação, né, de luminosidade. Rosé. Rosas sempre aparecem na cartela, mas esse tom é um tom bastante importante na nossa cartela, porque ele é um tom que ele é como se fosse um corina em cores. E aí ele está aparecendo na bota da Prada, com esse movimento, né, de textura lisa e realmente macia, e também nos novos escarpins, né, pumps que a gente está vendo aí da Miu Miu, com biqueira de metal e salto bloco. Dentro das cores aparece o vermelho, né? O vermelho é essa cor voluptuosa, né, que deixa a mulher super sensual.
e aí a gente vê a volta das franjas longas, né, em looks, né, que realmente são diferenciados, que fazem a diferença, que deixam a mulher com esse aspecto realmente de personalidade, de individualidade, como a gente está vendo, e as novas botas combate, né, que a gente está vendo, por exemplo, da Miu Miu. Ainda dentro desses tons vibrantes, né, a gente tem Pinot Noir, que é o nosso tom de vinho, que foi trabalhado muito pela Valentino, né, principalmente nessa bolsa que a gente está vendo, essa bag floral, e também nesse dorset que foi feito pela Tod's. Essa cartela é uma cartela que resume realmente as necessidades da próxima temporada e que juntas elas combinam e convergem um trabalho muito interessante em todo o trabalho de cartela de cores da Brisa para esta coleção Raízes. Pré-Fall Brisa 2021 Raízes. Entrando agora na linha das nossas tendências. O que é importante na hora que a gente fala de tendência nesse mundo realmente que estamos vivendo uma experiência única. Todas as tendências que a gente vai ver, e elas existem, né, são estilos aos quais as mulheres se adaptam, né? Estilo às quais as marcas transferem o seu DNA em cima dessas tendências para os seus produtos, para as suas coleções. Essa temporada, né, esse lançamento, tem várias tendências que se misturam, se reinterpretam e, o mais importante, buscam, né, na ancestralidade do nosso vestir um sentido a essas novas tendências e essa maneira nova de ver o mundo. Existe uma continuidade dos anos 90, só que agora mais sensual, né, mais sexy, mas ainda tem pitadas de romantismo, né, pitadas de um bucólico. A gente vê também bastante ainda as etnias, né, cada um à sua maneira. Né? O que é mais importante com relação a nós da Brisa? O desenvolvimento dos nossos produtos, eles buscam ofertar várias tendências a vários estilos, onde existe a interpretação dos nossos clientes e das nossas marcas nesses estilos. Né? É exatamente isso que a gente está trabalhando nas tendências com esse primor, né, de ancestralidade e pluralidade de estilos. Nossa primeira trabalho que a gente tem que prestar atenção nesse momento de agora são os nossos produtos. Temos um produto, né, que ele se chama EcoAir. Né? O EcoAir, ele é o nosso produto, o qual ele tem toda uma sensação indescritível de conforto, versatilidade, maciez, que nos dá a possibilidade de fazer os famosos volumes que estão tão em evidência. Né? O toque dele é super macio. Né? Então, esse é um EcoAir, tá? Que a gente está aqui. Esse EcoAir, ele te dá a possibilidade de você sentir ele bem macio. Tá? O EcoAir que a gente está trabalhando é um EcoAir onde você pode ter a sensação, quando você coloca ele, não só de maciez, mas de conforto também. E a gente trabalha não só os lisos, né? Esse mesmo EcoAir, ele vem em texturas diferenciadas, como a gente está vendo aqui o piton, o metalizado, o verniz amassado. Né? O EcoAir, ele é um produto ao qual se desenvolveu uma tecnologia muito primorosa, com essa qualidade que a gente tem de desenvolvimento por um produto com qualidade, né, com know-how. Foi muito tempo fazendo esse produto. A Brisa é pioneira nesse produto e ele é um produto 100% brasileiro, desenvolvido na nossa filial na Bahia. A gente tem muito orgulho desse trabalho que a gente fez e de oferecer esse produto
ao mercado de calçados, onde ele pode ser colocado realmente no calçado e a gente garante que esse produto vai ser muito bem apreciado nas qualidades técnicas do calçado, que a gente sabe que não são nada fáceis, né? Então vamos ver onde a gente pode colocar o nosso EcoAir e todas as texturas que a gente tem. Natural Life é o EcoAir Capra e Pele. Capra porque a gente tem duas texturas de naturalidade, né? O Capra tem uma textura de cabra e o Belle tem uma textura sedosa de bezerro. Nesse Natural Life a gente trabalhou as formas, né, para o nosso produto em cima do que hoje a gente mais está vendo, né? Que são as tiras bombadas, as tiras de scrunch, né, que são os franzidos, tá? Além disso, você pode trabalhar em outras versões. Então a gente vê ali, né, no nosso trabalho o Christian Siriano com a mule de scrunch, que é os franzidos, né, como a gente está vendo aqui, né? Então quer dizer, é um trabalho que o EcoAir nos dá essa possibilidade. Além do franzido nas tiras, a gente pode ter as tiras nos canos de bota, ou nos próprios escarpães, ou nas ballet flats, né, que estão tão em voga, e ainda nas tiras bombadas. Tiras essas bombadas, tá? Que elas podem ser entrelaçadas como um tricê, como a gente está vendo aqui, tá? Ou ela ainda subindo no peito, no tornozelo, e ainda os notes, né, que são torcidos, tá? Ou ainda os nós, né? Então a gente tem essas várias possibilidades no EcoAir Capra e Pele. A gente ainda tem um outro trabalho que é bem importante, que foi um trabalho da icônica Bottega Veneta, né, que ela está trabalhando. Ela é famosa pelos seus tricês, só que agora ela está com um tricê que ele é muito mais tramado e que ele tem esse aspecto fofinho, que a gente vê tanto nas bolsas, quanto nas mulhas, né, quanto nos pipitus, principalmente os que são com o bico, né, quadrado, que foi eles que lançaram. A gente também vê a mistura dessas tiras scrunch com as correntes. Super tendência, né? A história das correntes aí aparecendo de todas as maneiras, essas correntes, tá? Ainda as tiras bombadas que sobem o tornozelo e amarram, né? Então quer dizer, você tem ela com enchimento e também ela sem enchimento para poder amarrar no seu tornozelo, né? Strap mesmo, né? E o note também ainda em cima dos nós, como a gente estava falando anteriormente. Às vezes dá a impressão de a gente estar falando assim, bom, então o mundo vai ser no inverno só tira larga. Não, as tiras finas elas continuam, tá? Principalmente, de novo, usadas com correntes e também as tiras finas entrelaçadas de strap, né, subindo pelo tornozelo, que existe essa continuidade. Isso é muito bacana, né, quando a gente pensa num país do tamanho do Brasil, no qual a gente tem temperaturas elevadas e temperaturas baixas. Por isso que tem que ter realmente essa diversidade de possibilidades e o EcoAir te dá essa possibilidade, né? O Capra e o Belle, né? Que são as nossas referências naturais. Dentro desse trabalho, ainda do EcoAir, a gente tem o EcoAir Piton. O que é bacana do EcoAir Piton, né? O EcoAir Piton é uma estampa, sim, de cobra, mas que dá a exata sensação de ser um produto com a cobra viva. Quando a gente está falando, né? A gente tem esse costume de falar que ele tem realmente aquela sensação de brilho e fosco, escuro e claro, né? E que está super em voga, né? Nas botas, tá? Botas essas que podem ser com os canos longos ou com os canos que descem fazendo o franzido, que é o slouch, né? Plataformas, nos mocassins, né, que estão aparecendo aí com essa estampa de piton. A gente agora vai para o EcoAir, que é o verniz. Só que o verniz do EcoAir nosso, que a gente está com ele, inclusive nessa bota aqui que a gente está vendo, ele é o Lux Crush, ele é amassado, né, que está super em voga por causa que tem uma relação com os anos 90, como a gente falou para vocês, né?
existe exatamente essa tendência, não só nos calçados, mas também nas roupas, como a gente colocou aí, da Yves Saint Laurent, né? E também nas sandálias e botas de cano longo, né? Existe uma elegância vintage nesse produto, que é muito bacana. A gente agora passa aí para um outro, né, trabalho de tendência que a gente fez no EcoAir, que é o tie-dye, né? Ah, Fanny, mas o tie-dye já está aí para tudo quanto é lado, ele vai ter evoluções, né? A gente está vendo o tie-dye acontecendo já, mas ele vai ter evoluções essas que vão estar em torno de degradê, né, que vão estar em torno de aquarelados, né? Esse daqui é um dos nossos tie-dyes que a gente vai falar um pouquinho para frente aí para vocês, né? Nasceu nos anos 70, mas hoje ele é realmente adaptado para esse novo momento, né? O qual muito do tie-dye acabou pegando para valer, porque é uma técnica que dá para fazer em casa, né? Mais simples, as que são feitas em casa, mas que une, né? Então, o tie-dye tem toda uma simbologia. Nos anos 70, ele era uma bandeira, né, de liberdade, eu uso o que eu quero, eu faço a minha maneira, e não deixa de estar acontecendo isso também agora, nessa história ao qual a gente está mais isolado, né? E aí a gente desenvolveu os tie-dyes que vocês vão ver, esse é um dos nossos tie-dyes, tem mais. Não deixe de ver os nossos tie-dyes, que tem outras cores, aqui eu só estou mostrando uma. Tá? A gente agora vai para a linha, que é muito importante, do EcoAir, que são os EcoAir, tá? Luminescence. O que é luminescência? Brilho. Tá? A gente trabalhou várias texturas de brilho, né, que seriam os metalizados. Essas texturas fazem com que os produtos realmente pareçam joias. A gente tem uma característica da brasileira, né? A brasileira, ela gosta de brilho, né? Ah, fine, brilho, agora que está todo mundo em casa. Existem já dados, né, de mercado, os quais a gente vê que as mulheres não estão também se arrumando dentro de casa, dentro das possibilidades do que pode se fazer dentro de casa, obviamente, né, que existe realmente uma consciência em relação ao que a gente está passando. E a gente sabe que a gente não vai ficar permanentemente dentro de casa. Então, os nossos metalizados, eles buscam exatamente ser o quê? A individualização de cada mulher, né? Então a gente desenvolveu no EcoAir 4 tipos de metalizados, que daí você vai poder adaptar eles à sua coleção, ao seu DNA, aos seus produtos que você tem. O primeiro que a gente vai falar é sobre o Rugged, né? Esse é um metalizado muito importante para nós, né? Aqui a gente até colocou com as tiras entrelaçadas, como vocês estão vendo, tá? Ele é um metalizado que ele é pigmentado, né? Então ele é fosco, é muito lindo, né? Não deixem de ver, aqui a gente está com esse tom de dourado, né? Mais escuro, e que ele fica muito, muito bacana, né? Esses tons de metalizados que a gente vai mostrar, eles aparecem em várias, né, desfiles, e-commerce, porque já tem gente que já está comprando, né? E, inclusive em alguns lugares que já estão algumas pessoas na rua, bem pouco, mas ainda já estão. Tá? Aí a gente tem o Metal Color Capra, né? Sempre pensando, quando você está pensando em EcoAir, maciez, né? Sedoso. É muito legal quando a gente pega esse produto na mão, igual eu estou pegando aqui agora essa bota, né? Então, esse daqui é o Metal Color Capra, tá? Onde você tem a maciez, onde você pode fazer os crunch, que são os franzidos, tá? Aí a gente tem esse daqui que é muito lindo, né? Que é o Metal Color Crush, né? Quando a gente fala dele. Esse Metal Color Crush, ele é um metalizado, bem vibrante, né? Com uma lâmina, e que ele tem um aspecto de papel de bala. Dá vontade para mim, né? O que é a gente com relação ao sapato, né? Como a gente ama, né? E aí aqui a gente tem, além dos trabalhos das tiras bombadas, igual a gente está vendo aqui, né? Dá para você ver exatamente como que é a textura, né, desse nosso metalizado, né, que é um metalizado realmente diferenciado e que faz, né, com que o sapato realmente
realmente seja um sapato joia, né, quando a gente olha para ele. Aí a gente tem ainda, né, o Metal Color Soufflé, tá? Que aqui a gente vê ele nessa sandália, né, com as tiras bombadas, o salto estaca mais largo, mostrando bem as 1000 possibilidades que tem nesses metalizados, que podem ser usados, a gente mostrou aqui em tiras largas, né, no cabedal todo, mas ele pode ser usado com certeza como detalhe, tá? Essa é a nossa linha Luminescence, né, os metalizados do EcoAir. O que eu vou mostrar agora para vocês é muito bacana. É o EcoAir Capra, né? Então quer dizer, vocês imaginem o seguinte, é esse nosso metalizado, liso, tá? O qual ele recebeu alta tecnologia, que são as estampas digitais, e que estão por todo o mundo, né? A estampa, ela dá uma personalidade à coleção. E a gente agora tem um trabalho onde você pode desenvolver vendo essas estampas e dando mais personalidade à sua coleção. Então as tendências de florais, né, as tendências de afrofuturismo, né, as tendências de paisley, que são tendências de estampas, né, a gente pode desenvolver nesse nosso trabalho, que é o EcoAir Capra para impressão digital. Como vocês estão vendo aqui, ó, o floral. E o que é importante? Quando você pega, continua com as mesmas propriedades do EcoAir, que é a maciez, né? Essa sensação de toque macio, essa sensação que ele é fininho, né? Quando eu falo fininho, é a espessura ideal, né? E que não perde em nada quando a gente coloca a estampa. Então aqui uma estampa floral, como a gente está vendo, uma estampa afrofuturismo, uma estampa floral mais definitiva, né, que fica muito legal para as bolsas quando ela é um pouco maior, igual a gente está vendo aqui, né? E essa daqui que é fantástica, a gente fez uma estampa onde ela mistura o tie-dye e o floral em tons terrosos. Isso é muito legal, né? O EcoAir, ele é a nossa linha de produtos onde você tem inúmeras possibilidades de desenvolvimento e criação para a sua coleção. Aproveite, faça do seu jeito, a sua maneira, com um produto que tem 1001 possibilidades. O Ecoform é o nosso material onde a gente tem maciez e naturalidade. São as nossas napas clássicas, né? Esse material nosso, ele é levemente estruturado, porém sempre macio, extremamente macio, né? E onde ele tem um toque bastante confortável, né? A gente desenvolveu ele primeiro, né, nessas linhas das napas clássicas, onde este é o nosso produto que mais trabalhamos a similaridade com o couro natural, né? Sempre tivemos essa preocupação e o que é mais importante, né? Anos de pesquisa, né, e sempre melhorando cada vez mais o nosso produto. Hoje a gente tem ele na estampa cabra, né, e na estampa vacum, também em estampas de croco e nos metalizados. O que é importante da gente falar do Ecoform? A gente busca tanto estar próximo do couro natural, que a gente também trabalhou e trabalha com produtos à base d'água, como o couro, né? Por isso que é tão importante essas napas clássicas do Ecoform, né? Vamos para a primeira tendência aí que a gente tem do Ecoform. Biker Angel. Tá? Na Biker Angel é a nossa tendência do Ecoform Pele e do Ecoform Natural, que são as nossas napas clássicas lisas. Se vê muito isso hoje nos produtos, né? Produtos esses, né, que a gente viu bastante e com tendências bastante importantes quando a gente fala dessa Biker Angel, né? Que é o que? Em cima de calçados que tem aquele trabalho de mismatch, um diferente do outro, pé direito e pé esquerdo. É muito legal. Não só de cor, né? Às vezes tem detalhes diferentes um do outro. O que a gente mais vê são as cores, né? Um de uma cor, outro de outra cor. Detalhes nos debruns, igual a gente está vendo ali no nosso slide. Ainda a gente tem um trabalho dentro dessas napas que ficam muito boas, que são os mocassins. É importante a gente ver como existe a tendência dos mocassins aí nessa temporada, né? Um produto que já vinha, né? Um
cabedal que já vinha acontecendo e que nessa agora ele veio realmente para ficar. A gente ainda tem um trabalho dentro do Ecoform, que é o Ecoform Trama, né? Que é a tendência Good Plot, que são o quê? Os tramados, né? Que foram bastante falados, a gente vê bastante aí, os tricês clássicos, né? A gente vê um trabalho bastante grande quando a gente olha aí para sandálias, né? Para tiras mais finas de trancinhas, tá? Que é bem importante e que está aparecendo para tudo quanto é lado. Nós fizemos um trabalho que imita os tricês, que é uma trama, tá? Que vocês vão ver, esse daqui é uma das tramas que a gente tá, uma das cores, desculpa, que a gente tá, e que a gente trabalhou nesse sneaker, tá? Mas você pode trabalhar em qualquer outro. Então quer dizer assim, ao invés de ter o tricê enfiadinho e tudo mais, que existe, você pode fazer isso com o Ecoform, você também tem a estampa pronta, né? Que é exatamente a estampa de um tricê, que é o Ecoform Trama. Aí a gente tem ainda uma outra tendência, que é a tendência folk urban, né? Que é os naturais, né? Com uma pegadinha aí leve, clássica das etnias, né? Dos étnicos, né? Onde a gente vê o nosso trabalho em cima do Ecoform Croco Natural, que aqui é o que vocês, eu tenho até um pedacinho dele aqui. Não deixem de ver, é muito legal quando a gente olha para esse croco, que a gente vê as nuances de duas cores, né? Então, e a maciez, o toque, essa história que eu tinha falado para vocês, né? A gente tentando se aproximar cada vez mais e faz um trabalho em cima do couro natural, né? Então a gente tem bastante disso aqui no Ecoform Croco, tá? E que a gente viu muito, né? No Scarpan da Tod's, que tem esse decote mais elevado, como a gente está vendo aí no slide, esse, né, trabalho que a gente vê também no croco, né, da Givenchy, né, e ainda na plataforma da Fenty e no coturno do Alexander McQueen. Então quer dizer assim, Fanny, croco vai usar em tudo? Sim, depende da sua criatividade, né? A gente fala muito hoje que o croco é uma estampa coringa, né? Fanny, mas não é com a cobra? A gente sempre trabalhou com cobra, né? E o croco, eu conheço algumas marcas aí que estão fazendo um trabalho bastante importante em cima do croco, né? Vamos lá. Aí agora a gente entra na linha dos luminosos, tá? Os luminosos, a gente está trabalhando ele como Cosmos Light, são os metalizados, só que são metalizados diferentes do Eco Air, o Ecoform. Então a gente tem o primeiro deles, que é muito bacana, né? Como a gente estava falando já a respeito de croco, já vamos pegar ele aqui. A gente fez um trabalho em croco, tá? No Ecoform. Então a gente tem Ecoform, né? Como a gente está vendo exatamente aqui, em croco, tá? Super brilhante, né? Bem intenso, como a gente está mostrando aqui, né? Que é realmente uma tendência bastante forte, né? A gente não faria um croco tão especial assim se não fosse uma tendência forte e de diferenciação, né? Esse daqui é o Ecoform Crocolen. Na minha mão, em prata, tá? Que a gente está mostrando aí para vocês. Ainda a gente tem o Metal Color Capra, né? Então quer dizer, metalizado com estampa de cabra no Ecoform, né? Ele mais estruturado. E ainda o Metal Color Crinkle, tá? Que é esse daqui, com um leve trabalho de estampa quebradinha, tá? Que fica muito bacana, né? Ela fica realmente com aquele aspecto mais sofisticado. E aí a gente tem, né? Como a gente mostra aí no nosso slide, tá? Um trabalho que é um Scarpan com salto Quintin Hell, a sandália da Chanel, né? Slim, que a gente está mostrando, uma mule bem limpinha também, que a gente colocou já com os bicos quadrados, e ainda o Giuseppe Zanotti, né, que tem um Chanel onde tem uma colocação de croco, variantes, né, em cima aí dos metalizados no nosso Ecoform. O que é importante? Ecoform é realmente as nossas napas clássicas com estrutura, né, e maciez. Importantíssimo para essa temporada onde a gente pode trabalhar calçados, né, fechados e abertos, numa estrutura que realmente lembra o material, o couro natural. Essa é a nossa grande diferença nesse sintético quando a gente fala, tá?
Ecoflex é o nosso material que tem elasticidade e sensualidade. Essa nossa característica nesse produto, ela foi bastante desenvolvida. E os nossos Ecoflex, eles têm essa característica, né, de ser muito macio e com muito stretch e com muita elasticidade. Então, isso propicia com que os canos fiquem bem justos, que é uma tendência, né? Desde as botas mais curtas até as longas over-the-knee. Esse material é muito bacana porque ele realmente delineia, né, todo o contorno da perna, por menor que seja o cano. E os canos altos, melhor ainda, né? Ele fica bem fixo ali. E ele é natural, na hora que você pega ele, ele é natural. A gente trabalhou as texturas tanto lisas, naturais, quanto as texturas acamurçadas, né? A gente vai ver isso durante os nossos slides que a gente for passando. Então, nosso primeiro slide, né, é o stick, que é o Ecoflex com as texturas, né, que são, na realidade, as texturas mais em cima do couro, né, de bezerro e vacum, que é o Ecoflex pele e o Ecoflex belly, né? É importante também, só para lembrar, né, que os acabamentos também são feitos com materiais que lembram, né, realmente o couro natural, porém ele tem elasticidade, né? Então, o que que acontece? Nesse material, tá, a gente desenvolve e fica muito, muito legal as botas com canos longos, né? Como a gente já está vendo isso acontecer. Então a gente vê na Hermès com o salto realmente cone, né? Na Balmain, né, que é esse salto geométrico que a gente está vendo aí no nosso slide, e ainda, né, que isso que é bem importante da gente ver, é bem definitivo isso, né? A Prada desenvolveu um sneaker, né, OTK, tá, que ele tem essa função da bota over-the-knee. Então ele é um sneaker com bota, né? Para vocês verem como os mundos estão se interrelacionando, né, os segmentos, né? E ainda a Tod's com esse cano longo aí que a gente vê. Se vocês me perguntarem assim, Fanny, então vai ter muita bota longa. Existe uma tendência bastante grande disso, né? Obviamente que a gente sabe que são produtos bastante diferenciados e sim, a gente vai ver esses produtos acontecendo aí durante os próximos meses, né? Estamos falando, quando a gente fala a respeito disso, a gente está falando lá em fevereiro, né? Março do ano que vem, que é bem importante da gente lembrar essas datas aí, nesse momento que a gente está vivendo. Aí a gente vai para um outro produto que a gente trabalhou dentro da linha dos nossos Ecoflex, né? Que são os acabamentos, né, acamurçados, né, de suede, quando a gente está falando. Então a gente tem a tendência Anderson, né, que é o quê? É a tendência realmente que revela o corpo, né? Principalmente quando a gente fala assim em termos, né, do look como um todo, né? Então quer dizer, é aquela tendência onde é os ajustados, né? Perto do corpo, né? De près du corps, né? Que tá ali na realidade bem perto do corpo. Então, quando a gente olha para esse tipo de material, ele pode produzir exatamente esse efeito. E a gente trabalhou, né, o suede na sua característica acamurçada e também trabalhamos o suede, né, que é o que a gente está aqui, que é o suede stellare, né? Quando a gente olha, é realmente esse metalizado, desgastado, como a gente está vendo. Inclusive a gente tem uma bota aqui que a gente conseguiu fazer com este material, né? Você pode usar ela tanto esticada quanto enrugada, slouch, né, que a gente fala, tá? Que fica muito bonito. A gente vê esse tipo de material. E a gente vê, de novo, esses materiais em várias botas, em todos os segmentos, né? Segmentos de moda, quando a gente está falando. Então, quer dizer, e a gente monitora isso, né? Do desfile, passando, quando a gente olha aí para as lojas, né, e para os e-commerces, né?
e algumas já estão começando a aparecer em algumas ruas onde já é possível se andar, né? Então a gente tem a bota do Haider Ackermann, né, com esse bico bem bonito e o salto bem estileto, o Giuseppe Zanotti com essa linha de overdeni flat, né, a Baumann. Observem bem como esse cano da Baumann que aparece é bem ajustado. Você só consegue isso se você tiver realmente um material com muita elasticidade, como é o Ecoflex, tá? E o Pierre Hardy, que mistura na realidade dois materiais, como a gente está vendo aí, e também é possível fazer isso, né? Você tem um material num pedaço do seu cabedal e o outro você trabalha com o Ecoflex, né? É isso que a gente vê bastante. E agora a gente vai para um outro material nosso, né, que é bem importante da gente ver, que é o nanopele, né? No nanopele, quando a gente está trabalhando ele é a nossa microfibra, tá? Então quer dizer, a gente trabalha essa microfibra num tingimento bastante tecnológico, a gente faz todo um trabalho nessa microfibra que ela fica realmente com aquela aparência de camurça muito natural, tá? Neste desenvolvimento dessa camurça, a gente tem a tendência Modern Rustic, que é o moderno rústico, tá? Onde você pode explorar vários tipos de segmentos e de temas. Então, a gente tem os cabedais a fio, quando a gente está falando, né? Cabedais esses que você não precisa colocar forro, a gente vai falar rapidamente daqui a pouquinho sobre isso, né? Mas é importante a gente ver que esse nosso material, que é o nanopele, ele também faz tramados e tricês, né? Como a gente está vendo, inclusive aqui, né? Fanny, então quer dizer, eu posso ter ele em versão metalizado? Posso ter ele em misturas, né? De ráfia, igual a gente está vendo aqui, nas tiras, né? Como a gente está vendo nesse trabalho aqui. Então é bem importante a gente ver o quanto que o nanopele ele atende uma variedade do novo rústico, né? No novo rústico. E que a gente vê isso bastante, né? Em vários segmentos e várias marcas que fizeram. Igual a linha, né? Da Hermès, que trabalhou aí, inclusive a logotipia da Hermès no material camurçado, lembrando ali o H, né? Dando personalidade. A Celine, né? Aí a gente também vê esse trabalho, né, dos tramados em mules, em slides, né, e ainda no esportivo. Aí é que é bem bacana da gente ver a questão do esportivo. A gente pode fazer com a nanopele porque ele te dá essa possibilidade, um sneaker sem forro, né, e super confortável. Na hora que a gente está falando de algo muito confortável, né? Então, imaginar que você pode ter o nanopele, tá aqui o nosso material nanopele, e ele realmente você pode usar ele a fio e sem forro, né? Inclusive, a gente tem esses produtos aqui, né, que dá para vocês olharem de perto. O nanopele também está dentro da linha, né, dos estilos que a gente está vendo aí, que é o novo gypsy, né? O que seria essa nova cigana super glamourosa, né, com as novas possibilidades de franja. As franjas estão aí, são franjas longas, né, quando a gente está vendo. A Bottega Veneta veio muito forte na roupa, na bolsa, até em calça, se a gente for dar uma olhada, né? A própria Prada trabalhou isso em pump, né? E a gente vê, inclusive, nos mocassins, que eu falei que é uma tendência, e até Adidas, que é esportivo, trabalhando a franja. Então, tô cansada, já se fez muito franja. Sempre a moda tem essa possibilidade, né? Um novo olhar, né? E é isso que a gente está falando com relação às franjas aí, e o nanopele te dá essa possibilidade, que é muito bacana, porque dá personalidade à sua coleção. Então preste atenção, dá uma olhada no nanopele com carinho, porque realmente é uma textura bastante importante para esses tempos que estamos lançando aí a coleção pré-fall Brisa 2012, pré-fall, né? Brisa 2020 Raízes, né? É realmente quando a gente, inclusive é importante a gente lembrar, raízes e o rústico, né? Eles têm sempre essa similaridade junto aí. Agora a gente vem com uma grande novidade. Brisa Wear.
são os nossos produtos EcoAir direcionados ao vestuário. Por quê? Porque este material ele tem leveza, elasticidade e maciez, né? Quando você pega no EcoAir, ele dá para você fazer inúmeras formas, né? Modelagens também na roupa. Essa é uma característica do EcoAir, né? E como eu havia falado anteriormente, a gente desenvolve pensando realmente na naturalidade do couro, né? E a gente fez isso também no EcoAir, direcionado para o vestuário. O vestuário, quando a gente olha, né, para essa quantidade que a gente está vendo aí, de tendências realmente na linha dos couros, vem se buscando, né, um material alternativo que tem as características do couro, mas que não seja realmente, né, de origem animal. Essa é uma característica do EcoAir, é por isso que a gente desenvolveu bastante essa duplicidade, né? Essa questão dele poder ser usado tanto no sapato, na bolsa, quanto na roupa. Tá? O que é o mais legal, né, disso? Novamente, o EcoAir ele pode ser feito em várias texturas. As lisas naturais, as com estampa de cobra, né, piton, né, e também nos metalizados. Então, quer dizer assim, a característica dele é a maleabilidade, a flexibilidade, a elasticidade e também, né, essa questão quando a gente vê de ter várias texturas, né. Você pode ter a roupa toda feita neste material ou trabalhar com aplicações, com bordados, com plissados, forração de botões, né? A variedade de possibilidades do EcoAir no vestuário é bastante grande, realmente dá para criar muito, né? Quando a gente olha para o EcoAir, né, a gente tem que pensar como que está realmente a linha do vestuário e das tendências mundiais do vestuário, né? Tudo é couro. Quando você olha para os desfiles, né, e a gente tem aí uma variedade imensa de desfiles, né, você vê em praticamente todos os desfiles, nem que seja uma peça, duas peças, com material que realmente é na linha do couro. E já tem realmente marcas, como é o caso da Stella McCartney, que só trabalha com laminados sintéticos, né? Que é disso que a gente está falando aqui. Que tem toda uma filosofia em cima disso, realmente arraigado aí com as suas questões de filosofia de vida, de não ter nada de origem animal, né? De sustentabilidade, né? Quando a gente está falando também, porque é muito importante, não só hoje, a gente está falando muito esse discurso hoje, mas a Brisa sempre pensou nesse discurso desde a sua base, da sua filosofia, né? Tanto é que a nossa filial na Bahia tem todos os critérios exigidos com isso, né? Sustentabilidade, não agressão ao ambiente. Então, voltando à questão do EcoAir, a gente vê aí nos desfiles da Fendi, da Jil Sander, Proenza Scholler, né, Prada, o desenvolvimento de peças em couro, em laminados sintéticos, né? A Prada, inclusive, no slide que a gente está com ele, mostra ele acolchoado, né? A forma com volume, né? A forma igual as tiras bombadas que a gente falou lá no comecinho, aqui também na roupa. Aí a gente vai para a linha, né, do Brisa Wear naturais, né? Onde a gente trabalhou o EcoPé, o EcoAir Pele, né? E o EcoAir Sense, na hora que a gente está vendo. E aí a gente olhando principalmente aí nas imagens que a gente vê, os torcidos do vestido, igual a gente viu aí, do Saint Laurent, na própria roupa, o tricê, né? Igual a gente tá dando uma olhada aí nesse coletão, né? Nesse maxi colete da Bottega Veneta, né? A linha puff, né, da mini jaqueta, que a gente também está olhando, e as calças, né, mais retas, né, uma panta curta, igual a gente está vendo ali, do Massimo Dutti, que são feitos, né, quando a gente olha para eles, dessa linha que é EcoAir Pele e EcoAir Sense. Nos metalizados, que é importante, só ficou metalizados no calçado. Não, existe uma linha enorme de metalizados no vestuário, né? Normalmente são eles que finalizam, né,
os desfiles, são eles que estão sempre em lugares especiais quando a gente vai nas lojas, né? Por quê? Porque tem essa característica de ser uma roupa especial. A gente vê no Saint Laurent, né, isso bem claro, a linha dos metalizados, na Celine. O Paco Rabanne sempre foi uma marca que trabalhou metalizado. Ele trabalha metalizado desde 1966, né? Faz parte dele isso, né? E aqui a gente inclusive tem uma jaqueta, né, feita com o nosso EcoAir, nessa linha dos metalizados prata, né, que a gente está vendo bastante aí, né? E que é como eu falei para vocês, né? Quem tem uma jaqueta ou uma peça diferenciada e metalizada vai ter uma longa duração, né? E o EcoAir tem essa possibilidade, né? Ser um produto onde que a gente tem uma longa duração, né? Ou seja, atemporal. A gente está falando tanto em atemporal, né? Atemporal, individualismo, né? Individualismo bom, né? De personalidade. É isso que o EcoAir aí na linha dos metalizados a gente tem bastante. Agora a gente vai falar sobre um segmento bem importante, né, que é o esportivo, né? Quando a gente pensa em esportivo, né, é óbvio que a gente tem que olhar para o crescimento e para o que acontece com o tênis. Muitas pessoas pensam, né, e óbvio que aconteceu isso nos últimos 5, 8 anos aí, esse crescimento grandioso, né, dos tênis. Mas ele vem lá de 1984 com a história, né? Principalmente quando a gente para e pensa, né, no Air Jordan. Tá? Esse é um tênis bem emblemático, né? Tem toda uma característica desse tênis que foi desenvolvido para a Nike. Não estou fazendo campanha da Nike de jeito nenhum, só estou querendo falar na questão histórica, né? E a partir dali a gente começa a olhar para tênis de uma outra maneira, né? Só que a proporção do que hoje tem no mercado é que fez com que a gente chegasse a alguns números bastante importantes em relação aos tênis, né? Fanny, mas a gente está em casa, vi que abaixou, que não está tendo tantas compras de tênis assim. Não é bem assim, tá? Eu queria voltar a falar um pouco sobre isso daí, tá? Para começar, né, a base da cartela aí de tênis, né, ela sempre é uma base de cartela muito pragmática, né, e que dá certo. Branco, preto, né, seguido aí de marinho e cinza. E aí você tem pontos de luz, né, neons, né, vermelho, né. E a entrada agora, lembra que eu falei lá no começo dos terrosos, a gente está vendo muito terroso e muito nude no tênis, né, coisas que realmente é algo raro, né? Isso vem acontecendo aí no último ano. Se me perguntasse, eu com certeza falaria, né? Isso com certeza é uma influência, principalmente de nós mulheres, apesar dos homens estarem usando, que são os nudes, né? Os nudes, eles realmente vieram de uma maneira muito forte, né? Auxiliando com certeza a nós mulheres a alongar as nossas formas, porque eles fazem isso, e serem realmente a cor das peles que a gente vê no Brasil e no mundo, né? Então, isso está entrando para dentro e muito forte do segmento de tênis. Fanny, você está falando de segmento de tênis qual? Eu estou falando desde o fashion, urbano, passando sim, tá, pela performance. A gente até colocou, e é isso bem importante que a gente vai ver aí, né, num dos nossos slides, que a gente coloca assim: aonde é o início do urbano e o fim do esportivo? Hoje é um questionamento que a gente está fazendo bastante grande com relação a isso, né? Quando a gente olha, igual a gente está vendo aí, né, o tênis sapato da Prada, aonde que está o começo dele esportivo e o começo dele urbano, né? O próprio tênis da Onitsuka Tiger que a gente está vendo ali e os tênis da Prada que a gente está vendo ali, que são feitos em blocos, né? Esse novo solado aí que a gente está vendo. Então, o tênis hoje, ele faz parte da base da pirâmide, né? Ele responde muito em várias marcas que não são só esportivas, né?
com o advento de estarmos em casa, ele aumentou, porque muita gente está tendo, a gente tem que praticar, né, algum esporte dentro de casa. Não é o meu caso, né, mas a gente tem que estar atento a isso. Né? Uma outra questão, né, os tênis, eles também acabam entrando numa filosofia de vida, né, que é o esportivo, como a gente estava falando. A gente está vendo aí no nosso slide, esporte é filosofia. A campanha da Balenciaga, Zen Sneakers, tá? Que são as sapatilhas, né, de esportes como taekwondo, né, o próprio karatê, algumas usam, né, que são aquelas sapatilhas bem justinhas, próximas do corpo, do pé, perdão, e que estão fazendo um sucesso danado. Já estava, e a Balenciaga pegou esse caminho aí. E não só nisso eles trabalharam também nas sock boots, né? Trabalharam no solado, que é de um dedo, né? Aparecendo ali de um dedo, ou seja, fizeram uma grande variação aí, né? Unindo, né, o esportivo com o urbano, casual, fashion, aí vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, mas as interferências elas estão sendo muito grandes, né, nos segmentos e onde que eu falei para vocês. O tênis, ele hoje faz parte da base da pirâmide das marcas. Ele também tem hoje uma característica que é bem importante quando a gente olha para os tênis, né, de futurismo. Um tênis hoje, ele tem a possibilidade de colocar tanto no cabedal quanto no solado, né, itens que parecem verdadeira arquitetura, tanto da forma quanto da textura, né? E isso a gente vê bastante aí no tênis da Jimmy Choo, Balenciaga, Balmain, Loewe, Pierre Hardy, né? E o que é importante? A gente olhar para o tênis com bastante pesquisa quando a gente está falando, né? Nos últimos tempos, né, quando a gente está vendo assim, analisando principalmente a questão de e-commerce, que a gente analisa em torno de 500, né, marcas, 1000 marcas nacionais e internacionais, quando junta as duas assim, ele é responsável por 25% do share dos e-commerce, né? De novo, não vendeu tanto assim quando começou, né, o nosso isolamento. Hoje ele já está subindo. E existem perspectivas de, inclusive para as mulheres, nos e-commerces, ele ser maior do que a venda de sandália. O que eu dou de conselho? Observem os tênis com carinho, né? Nós aqui na Brisa temos materiais para poder fazer tênis com muito conforto, né? Com muita maciez, né? Tênis realmente com aquela arquitetura que eu falei para vocês, para os cabedais serem diferenciados e terem realmente um DNA da marca. E, obviamente, que prezando sempre, né, pela sua escolha, pelo seu design, para o que é melhor para a sua marca. Mas vai aí a observação que é bastante importante desse segmento. Bom, agora, nesse momento, estamos finalizando, né, o nosso primeiro encontro virtual. Eu poderia dizer muito obrigado e ir embora, e tchau. Não, eu queria fazer uma reflexão com vocês. Se hoje a gente estivesse fazendo os nossos eventos, como a gente sempre fez aqui na Brisa, a gente sempre amou, né, receber vocês. Acho que vocês sabem exatamente do que eu estou falando, porque nesses anos que a gente não fez mais, tanto para mim, quanto para o Zé, quanto para Alexandre, para todo mundo aqui da Brisa, todo mundo perguntava quando que a gente ia voltar, né? E agora a gente voltou, num momento muito importante, né, para o mundo, para o setor do calçado, para nós, né? E tudo que a gente faz é pensando, sim, no nosso negócio, mas principalmente em vocês, que são nossos parceiros há anos, e a gente fazendo o nosso melhor, desenvolvendo um produto com qualidade,
feito por nós, no Brasil, para brasileiros. Se a gente terminasse agora a palestra, o que a gente ia fazer? O que a gente sempre fez, comemorar. A gente ia tomar um champanhe, eu não bebo, mas vocês bebiam, eu adorava ver vocês bebendo aqui, sempre gostei, né? Mas a gente ia beber, comer, falar da coleção, pegar nos produtos, né? E a gente convida vocês a virem ver os nossos produtos, né? A receberem os nossos representantes, né? A gente enviar para vocês, não querem vir? A gente vai enviar para vocês, né? Vejam os produtos da Brisa, porque realmente a nossa coleção ela está enxuta, mas com muita personalidade, pensando para vocês que sempre foi o nosso desenvolvimento. E mais um recado para vocês, né? Como eu disse no começo, isso é só uma turbulência. Ela está longa, eu sei que ela está longa, mas estamos sendo infinitamente seres humanos maiores e melhores, né? Com muita esperança. Estamos infinitamente mais amorosos. E onde tem amor, tudo fica melhor. Então eu posso garantir para vocês que a gente vai ter um mundo muito melhor. E o mais importante, eu tenho um orgulho danado de estar no sapato, porque a gente só consegue caminhar na jornada da vida com um bom calçado. É isso que a Brisa dá para vocês, com todo o nosso amor, nosso carinho, nossa tecnologia, nosso know-how. Um produto que dê dignidade no caminhar, com muita fé. Parafraseando Gilberto Gil, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oi, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Valeu, até a próxima, fiquem com Deus, a gente volta em breve.